Então, gente, dando continuidade à nossa segunda parte da aula, nós vamos agora realmente tratar de pensar e refletir sobre Emily Durkheim e sobre a produção do seu pensamento, certo? Como esse teórico formulou, né, todas as suas questões e que desembocaram na sociologia, tal como nós a conhecemos. Todos estão vendo? Sim. Sim, pronto. Sim, uma página em branco, certo? Agora passou. Pronto, foi. Opa. Então, pronto. Vamos pensar de saber também quem é esse teórico, né, que a gente está aqui tratando, alguns elementos biográficos dele. David Emile Durkheim, né, nasceu em 15 de abril de 1858 em Epinal, na França, na região norte, tá? Se não me enganado, já é ali na Portugal, Espanha, França. Ai, Jesus, agora vocês me pegaram. Mas é no norte da França. Eu estou esquecendo qual é o país que faz fronteira. Deixa eu olhar aqui. O Google está aqui para isso. Deixa eu um minuto para eu dar a informação correta para você. Isso. É uma cidade que faz tipo uma tríplice fronteira, assim, é pertinho, tanto para ir para a Alemanha como para a Suíça. Pronto, agora sim. Agora eu vou voltar. Em Epinal, na França, é interessante também pensar que nessa mesma cidade, estava no slide, né, minha gente? Sim, está aparecendo. Pronto. Nessa mesma cidade, é a cidade de Marcel Mauss, que é sobrinho de Durkheim, e vai ser outro grande nome, né, da sociologia e da antropologia. Durkheim, ele falece aos 59 anos, em 15 de novembro de 1917, em Paris. E aí é interessante, para quem quiser dar uma pesquisada depois, a questão da morte de Durkheim é um tanto quanto dolorosa, porque ele vai ser muito, muito atingido, né, em termos familiares, pela Primeira Guerra Mundial. Então, isso tem um impacto muito grande, né, nele. Lembrando que ele é descendente de uma família de judeus, o pai dele era rabino, então, assim, muitos dos escritos você vai perceber essa presença da cultura e da perspectiva dos judeus, né, do judaísmo, nas escritas e no pensamento de Durkheim. E no campo acadêmico, é interessante a gente lembrar que ele se forma em filosofia na Escola Normal Superior de Paris, em 1882. E aí, quando ele vai para a Alemanha, tá, gente, ele tem contato com os trabalhos de Wilhelm Wundt, né, que é um nome que é o fundador aí, considerado o fundador da psicologia. Então, vejam que interessante, né, que a gente está fazendo essa perspectiva, né, de pensar como as ciências modernas, elas vão se fundando, né, e aí a gente vai vendo que há uma interação, né, uma perspectiva aí de algum tipo de diálogo, de encontro, né, dessas ciências que estavam se fundando, como no caso da sociologia e da psicologia. E em
1892, Durkheim, ele publica, né, da divisão Trabalho Social, que é a sua tese. E eu creio que eu mandei para vocês, não mandei? Os livros 2 e 3 da tese. Vocês viram lá no WhatsApp, no grupo? Vimos. Sei lá. Pronto. Deixa eu abrir aqui, que eu acho legal para a gente... Material, disciplina, Emily Durkheim, cadê? De la divisão do trabalho. Eu acho muito interessante, né, que a gente também tenha contato com esses textos, e aí, assim, não sei se vocês perceberam, o texto está em francês. É um texto, né, que é direto da... Deixa eu botar aqui. É o texto da tese mesmo, assim, do original. Vou apresentar aqui. Percebi também que não vou conseguir ler. Consegue. É isso que eu quero que vocês tentem, assim. Eu acho que é importante... Abriu aqui. Ops, volta. Tem esse texto em português. Né? Esse texto existe em português, certo? Mas tenta dar uma olhada, eu acho que esse é que é o mais legal, assim, de a gente estudar, de a gente ir atrás de ver algumas coisas, né? Tenta dar uma olhada aqui no original, de La Division du Travail Social, livre 2 e 3. Aí vai vendo, não se preocupa necessariamente, né, no entendimento do texto, literalmente, não fica nesse momento angustiado, eu não vou saber ler, eu não vou entender. Isso aqui tem português, gente, não é uma obrigatoriedade, eu tenho que saber francês, ler francês, não. Mas olha, mais folheia, mais... vai dando uma olhadinha, vai vendo se você consegue, né, entender alguma palavra, né, alguma frase, depois busca um dicionário. E aí eu acho que esse é o movimento, assim, para quem está chegando, né, que está chegando, que eu estou dizendo assim, no primeiro ano, tá? Isso vale para todos vocês, tanto do primeiro como do segundo semestre. Mas eu acho que esse é um movimento legal de... por exemplo, ele faz uma citação aqui, do Spencer, né, e do Wundt, tá vendo? Ó, psicologia, Spencer, Wundt, psicologia, psicologique. Então, assim, vai dando uma olhada, não, sem essa pretensão, eu tenho que ler isso daqui, entender, como se só tivesse, né, esse original. Não, tem isso em português. Mas vai vendo, porque eu acho que é uma forma também de expansão cognitiva, né, de a gente ir também já nos habituando a ter contato com outras línguas estrangeiras. E aí, eu estou só dando esse spoiler, porque eu acho que você já deve ter percebido, não sei se observaram, que tem, quando a gente for tratar de Escola de Frankfurt, tem 2 textos, e os textos são em espanhol. Eu acho que já é para você parar a apresentação. E eu acho muito importante, eu acho desafiador. Estamos aqui para ser desafiados. Tá? Então, voltando, foi só a título mesmo de conhecimento, e de curiosidade. Eu lembro que eu li essa tese em francês,
primeira vez que eu fui inventar de ler a tese do Durkheim foi em francês. Foi no original. Voltando a compartilhar. Então, é importante que a gente veja, né, assim, essa questão biográfica, ela é importante para a gente pensar o seguinte, olha, o Durkheim, o período que ele viveu, né, ele vai presenciar algumas das descobertas, criações, né, da sociedade moderna. Por exemplo, a eletricidade, o cinema lá com os irmãos Lumière, os carros, as vacinas, né? Então, tudo isso vai aí criando, vai dando bojo, né? Vai sendo, né, observado pelo Durkheim. E também havia um clima de otimismo, né, na sociedade, ali causado, né, por essas invenções, né, que eram frutos desse avanço da ciência moderna. Mas também, né, o próprio Durkheim também vai ver a questão das guerras, né, da Primeira Guerra Mundial e outras crises. Então, por outro lado, né, então você está vendo aí um lado mais legal, positivo da coisa, assim, positivo no sentido de legal, né, dessas criações e descobertas. Só que o Durkheim, ele já vai percebendo que tem alguns problemas, certo? Alguns problemas frente a todo esse processo. Então, toda essa euforia, todo esse lugar de criação, de implementação dessas criações e descobertas, o Durkheim vai começando a perceber que tem problemas também. E quais são esses problemas? Esses problemas são, antes de mais nada, de ordem social. Eita, de ordens. De ordem social. E aí, a partir disso, ele vai desenvolvendo todo o seu pensamento, que é o que a gente vai ver. E aí, eu lembro para vocês uma questão que a gente falou na aula passada, né? Que a sociologia, ela, antes de mais nada, tal como a gente conhece hoje, né, mais contemporaneamente, ela é muito útil nos tempos de crise. E é muito interessante, né, como a gente está podendo observar, ela surge também no momento de crise da sociedade, de uma forma ou de outra. A crise da modernidade, da passagem do século, né, e aí junta com uma série de outras coisas, por exemplo, também como as questões de ordem psíquica que estavam mais sendo desenvolvidas, em especial nesse período também já com Freud, já com o Freud, não, são novas perspectivas que vão surgindo para tentar explicar a sociedade, tá bom? E aí, a sociologia de Durkheim, o pensamento de Durkheim não se furta disso. Pronto. Passado esse momento de elementos biográficos, agora a gente vai começar realmente a adentrar nos conceitos fundamentais, né, nos conceitos que são e que foram propostos por Emile Durkheim, tá bom? Então, como foi falado no início, né, para Durkheim, o objeto sociológico são os fatos sociais. E os fatos sociais, eles devem ser considerados como coisas. Mas, Daniel, por que diacho tem que pensar esses fatos sociais como coisas? Porque, olha só, a coisa, ela é externa, ela é distante, ela é separada do pesquisador. Sei lá, eu tenho a caneta, eu tenho o celular, eu tenho o livro. Então, tudo isso são coisas. E eu, enquanto pesquisador, eu posso dizer sobre essas coisas. Eu posso dizer, o livro é, sei lá, branco, tem uma capa com desenho, ele é composto por, sei lá, 100 páginas, ele é impresso no papel, deixa eu ver aqui, no papel.
não sei não, mas ele é impresso em formato num papel A4, o autor dele é tal, ele faz parte da coleção Política e Sociologia. Pronto, ele pesa, sei lá, 100 gramas, ele tem 14 centímetros de comprimento, vamos ver, isso, 16 centímetros de comprimento por 12 de largura, então esse é o livro. Ele é uma coisa. E aí, eu peço também que vocês lembrem, como a gente falou nesse instante, sobre como a consolidação das ciências naturais, elas estavam bem consolidadas. Então, o físico estudava as leis da física, que eu não sei muito, mas o botânico, o biólogo, né, ele estudava botânica das plantas, né, minha gente? Pelo amor de Deus. O botânico estudava a botânica, né, o zoólogo, acho que zoo é de animal, os animais, enfim. Mas você vai observando que há esse movimento de exterioridade, né? Então, é o objeto, é a coisa. E aí, uma das grandes discussões e um dos grandes desafios, né, dentro dessa perspectiva, é justamente pensar o seguinte: como te acho? Eu vou estudar o ser humano se eu sou um ser humano. Como é que eu vou estudar uma sociedade se eu, enquanto pesquisador, não existiria, né, a priori, uma separação. Não existindo essa separação entre objeto de estudo e aquele que estuda, o objeto ou a coisa, né, seria inviável e não existiria uma ciência. Essa é o grande bojo aí da ideia do pensamento científico, né, da época, desses Einstein, e tudo isso que a gente está falando aqui se pauta lá no positivismo de Auguste Comte, tá bom? O que é que o Durkheim faz? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós podemos sim estudar a sociedade e nós podemos, né, estudar essa sociedade de forma que nós, seres humanos que estudamos outros seres humanos, nós vamos conseguir, né, dar aí uma resposta, uma separação, um afastamento confiável, né, dessa perspectiva. Para isso, a gente tem que pensar que o objeto de estudar sociologia são os fatos sociais. E os fatos sociais são coisas. São considerados como coisas, como uma planta, como um livro, e assim como eu já falei. E esses fatos sociais, para que eles sejam estudados, não é qualquer coisa que é um fato social. Também não é bagunça, não é balbu, né? Tem algumas características que a gente vai já ver. Então, se um determinado fenômeno que acontece na sociedade, o pesquisador, ou a pessoa que se pretende investigar, ele consegue delimitar, perceber, apresentar essas três características, ele está diante de um fato social. Logo, esse fenômeno pode ser, então, objeto de estudo da sociologia. Tá certo? Até aqui, ok? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim, tá tranquilo. Ai, a gente tá começando a chover, tá? Tipo uma neblinazinha aqui. Então, o que o Durkheim ele vai dizer sobre os fatos sociais? Ele vai dizer o seguinte, olha, os fatos sociais, né, é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independentemente das manifestações individuais que possa ter.
Logo, os fatos sociais constituem-se maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. O que é que a gente está observando aqui? É que o fato social ele tem algumas características e que, antes de mais nada, eles independem das manifestações individuais. Eu acho que como eu posso dizer, a grande sacada do Durkheim é justamente dizer isso, olha, independente do indivíduo, independente de Antoniel, de Maria, de João, de Aisla, de Antônio, enfim, tem coisas que vão estar presentes na sociedade. Por mais que essas coisas, elas se apresentem ou se manifestem de forma diferente em cada indivíduo, elas coexistem. Então, não dá para a gente pensar no indivíduo. A gente tem que pensar em algo mais amplo. Então, é importante, isso é uma coisa interessante no pensamento de Durkheim, porque a ênfase de Durkheim é na sociedade, tá? Anotem isso aí. Durkheim faz uma ênfase nos processos sociais, na sociedade. Daniel, por que você está dizendo isso? Porque na aula que vem, a gente vai ver o Max Weber, e a gente vai ver que o Max Weber, ele faz uma ênfase no indivíduo. Aqui, o Durkheim, ele faz uma ênfase na sociedade, tá? Então, independente de como esses fatos sociais, essas coisas, elas se manifestam em cada um dos indivíduos, né? Elas estão aí presentes. E elas têm características. Quais são essas características? Ela é exterior ao indivíduo. 2, ela, né, tem uma extensão na sociedade. Ela é generalizada. Então, não é indivíduo A ou B. É na grande maioria, né, dos indivíduos. E 3, ela é coercitiva. Então, o indivíduo, ele vai ser coagido. Daniel, vai... Ai, eu exagero. Vai, não é uma coação, ninguém vai estar com arma na sua cabeça dizendo que você tem que, sei lá, estudar. Mas são processos de coerção, né, que tem aí uma sutileza, que aí a gente vai já ver isso mais direitinho, tá bom? Então, eu acho que nesse momento é importante que a gente veja isso. Os fatos sociais, né, incluem todas essas maneiras de agir, de pensar e de sentir que são exterior ao indivíduo, tá? Mas elas são exterior ao indivíduo, mas elas têm um poder de coerção e também uma generalidade, certo? E, antes de mais nada, ela independe da manifestação individual. Talvez o mesmo fato social, ele pode gerar, ele pode não, né? Ele vai gerar, né, formas de manifestação, vamos usar o mesmo termo aqui, né, diferente. Mas ele é o mesmo fato social para todos. Tá certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma indagação psicossocial? Ei, gente, estão muito calados hoje. Tudo certo. Pronto, então, vamos para cá. Então, o fato social é algo, né, dotado aí de vida própria. É externo aos membros da sociedade e que exerce sobre seus corações e suas mentes uma autoridade, logo uma coerção, né? Que leva a agir, a pensar e a sentir de uma determinada maneira, ou seja, de modo generalizado. Vamos começar aqui a pensar em alguns exemplos possíveis para esses fatos sociais. Por exemplo,
Vou deixar assim, que aí aparece tanto esse. A gente pode pensar bastante nos processos educacionais. É muito interessante isso, né? A educação, e eu não estou falando da educação. Deixa eu ver como eu posso dizer. A educação dos pais também. Mas vamos pensar aqui no sistema de educação, né? O sistema educacional, vamos relembrar que quando a gente era pequeno, né? Quando a gente era criança. Olha só. O que é que a sociedade, né? O que é que esse ente, sociedade, eles nos diz sobre a educação? Vamos lá. Quais são? O que a gente poderia dizer sobre a educação? Sobre ir para a escola. Quem tem filho aí, né? Ou quem é filho é ótimo, né? Nós estamos aqui conversando filho de alguém. Mas relembrem aí, assim, sei lá, discursos do tipo, quem nunca escutou? Você tem que ir para a escola, que é para você ser gente, que é para ser gente ótima, né? É para você ser gente. Tem que ir para a escola porque você tem que se formar para o mercado de trabalho. O que mais que a gente escuta? Meu filho, fica de jeito. Menino, se levanta para estudar, menino. Você é alguém na vida, menino. Adoro. Né? É muito bom isso, porque assim. Vamos lá. Vocês estão vendo que. Eu vou aqui abrir uma lousa. Não sei, vamos lá. É um F11. Essa questão da educação ela é muito interessante. Vou parar aqui. Eu vou. Tenho agora aqui uns recursos e enquetes. Não consegui. Pergunta e resposta. Não. Eu vou abrir aqui o Paint, que aí eu acho que fica legal pra gente desenhar aqui umas coisas. Mas a ideia da educação é muito interessante porque, assim, quando a gente nasceu, a gente inventou de nascer, né? Que eu digo que a gente inventa de nascer. Pronto. Apresentar. Pronto, vocês estão vendo aí? Vamos entender o que é esses fatos sociais a parte da educação. Beleza, né? Então, tá aqui a gente, né? Opa, meu Deus. Cabeção. Pronto, tá aqui nós tudinho. Então, a gente... Deixa eu botar um cabelo. Pronto. Então, a gente... Oh, meu Deus. Então, estamos aqui. Beleza, nascemos lá bonitinho, nesse povo aqui, nesse caboclo. Quando a gente nasce, minha gente, o que é que já tem pronto na sociedade? O que é que já está pronto? Diga aí, o que é que já tem na sociedade? O que é que já tem pronto? Meu filho, já tem pronto até a formação dele, quanto mais a vida dele todinha. Pronto, mas o que é que... Vamos pensar, o que é que tem... Ótimo você falar isso, mas dentro dessa vida, o que é que a gente está chamando dessa vida? O que é que tem? Um certo tipo de cultura. Tem esquema. Pronto, tem a cultura, tem o que mais? Deixa eu pensar. Tem a escola, o que mais? Se o caboclo foi pro hospital, foi nascer no hospital, então tem um hospital, ou seja, um sistema. Hospital. Tem um sistema de saúde. O que mais? Se os pais eles são loucos por futebol, já tem um time de futebol. Enfim, ele já sendo é jogador, se os pais gostar de futebol. Pronto. Então, ó, vamos jogar isso bem aqui para esse caboclo. Então, quando esse caboclo nasceu, já tem uma série de coisas prontas, tá? É isso que o Durkheim está dizendo para a gente. Ó. Já tem uma série de coisas que são exteriores à
Você. O modelo de família, a cultura, a escola, o hospital, o time de futebol, enfim. A igreja, a gente poderia botar aqui, né? A igreja, as religiões, já está tudo aí. Já está tudo exterior. Você não vai criar nada. Eu não tenho essa história, eu vou criar uma escola. Não vou, já está pronto. Você já nasce dentro de uma cultura, dentro de um país, que dependendo da variação da sociedade que você está, você vai, então, criar, né? Você vai ter a forma como essa escola vai se desenrolar. Beleza. Já que estamos aqui a tratar da escola, vamos botar aqui, né? Escola, eu vou botar educação barra escola. Pois bem, o que é que a gente, vamos pensar na nossa cultura, Brasil, o que é que a gente diz sobre a educação e a escola? O que é que a gente fala? Vamos lá, o que você estava dizendo aí. Como é? Levanta, menino. Vai estudar. O que mais? Levanta, menino, pra tu ser alguém na vida, menino. Pessoa sem estudo Pronto. não é nada. Pronto. A pessoa, ótimo. Sem estudo, não é nada. Ótimo. Né? Então, estudar. Vou passar mais esse. Pode falar, gente. Para arrumar um emprego. Enfim. Quem de família de agricultor sempre costuma ouvir estudar para não trabalhar na roça, essas coisas também. Ótimo. Estudar, vou botar isso. Para não trabalhar na roça. Então, veja que aqui a gente está escutando alguns discursos sobre a escola, sobre a educação. Tranquilo até aqui? Todo mundo concorda com isso? Estamos aqui de acordo em alguma forma. Pois bem. Opa. Pronto, tá aqui. Tá aqui este caboclo. Quais são as 3 características do fato social? Deixa eu copiar aqui. Exterioridade, generalidade, coercitividade. Beleza. Vamos botar aqui para a gente não esquecer. São essas as características do fato social. Botei aqui pertinho. A educação, ela é exterior à pessoa? Então, tá aqui, eu tô aqui, então... Aqui, eita. Aqui tá a escola. Então, eu já nasci, a escola já estava lá. Certo? Então, processo de exterioridade. Certo? Ok? Tranquilo aqui? Essa parte? Meu povo, me diga aí. Sim, tá tranquilo. Sim. Escola é bonita. Eu nem sei se a escola é assim. Tá bom. Deixa eu terminar. Comecei. Ah, meu Deus. Tá. Deixa eu me focar. Pronto, tá aqui a escola, tá parecendo mais um castelo. Mas tá bom. Pronto, tá aí a escola. Então, a escola é uma instituição exterior ao sujeito. Ele goste ou não, ele queira ou não, a escola vai estar lá. Aí, o que que acontece? Nós temos uma série de leis, uma série de normativas, a gente vai já ver isso no Durkheim, e mesmo, né, além dessas leis que são no campo jurídico, no campo mais formal, a gente também tem alguns costumes. E o costume social que nós estamos aqui a falar é ir para a escola. Em especial se você for pequeno, se você não se dominar, como a gente fala. Então, tem que ir para a escola, certo? Então, só vai para a escola o filho de João e de Maria? Não. Quem é que vai para a escola? Quem é que vai para a escola? Só esse caboclo que vai para a escola? Não,
Mas o resto do povo da sociedade, os restantes das crianças da sociedade. Então, pronto. Ótimo. Todos têm Eita. direito à educação, né? Como é? Todos já nascem com esse direito. A escola, a educação, é algo que ficou bem generalizado. Exatamente. Então, na nossa sociedade, eita, Rony bonito, todo mundo, ou todas as crianças, ou a maioria das crianças, vamos pensar aqui na educação infantil, opa, isso aqui tá, elas têm que ir para a escola. Então, não é só um ou outro que vai para a escola, né? Então, é geral. Há uma perspectiva de generalidade. Então, esses meninos aqui, essas crianças, tudo bem. Um menino rei diz assim, eu não quero ir para a escola. Mãe, eu não quero ir para a escola. O que é que a mãe faz? O que é a primeira coisa que ela diz? Tu não te governa. Exatamente, você não tem querer. Você não tem querer, não é um querer. Então, o que a gente está vendo, né, nesse negócio de você não se governa, tu lá tem querer, pega o beco para a escola, né? É um processo de quê? Opa. Coercitividade. Aqui é uma coercitividade, né, da família, né, da mãe, do pai, ou seja, daquele que, já que nós estamos aqui a tratar das crianças, da escola, no momento infantil. Então, não tem essa história do menino querer, eu não quero. Não tem querer. Ele vai para a escola. Então, é coercitivo, né? Coercitivo, ou então é uma uma chibata, né? Assim, lógico, não estou dizendo que é para bater as crianças, mas modo de falar. Mas é uma coercitividade. Aí, por exemplo, se a gente for pensar, a gente quando fica mais adulto, né? Ou no período da adolescência, lógico, você já tem um grau de maturidade, mas mesmo assim, por exemplo, não é mais a sua mão. Vamos pensar assim, quando a gente está no terceiro ano do ensino médio, né, nesse período aí de escola, não é mais a sua mãe que vai dizer assim, vai para a escola. Outros processos de coercitividade, eles vão te atravessando. Por exemplo, pode ser os próprios colegas. Você vai fazer o que você vai fazer vestibular? Você pensa? Talvez a pessoa nem queira, mas ela vai, vou. Talvez ela vai para a universidade ou faz algum tipo de vestibular, talvez não seja o desejo dela, talvez ela quer ir para o mercado de trabalho ou quer fazer outra coisa da vida, mas dentro desse processo você vai ver o processo de coercitividade. E isso, né, por exemplo, também de generalidade, não é só uma pessoa, né? Ele está pensando na escola, né, nesse caso, então você vai vendo que esses processos, eles vão atravessando todas as pessoas. Vai ficar agoniado. Vou dar um fundo aqui para a escola, vamos ficar... Né? Então, você vai vendo que esses processos de generalidade, eles vão atravessando todo mundo. Né? Então, esse é o exemplo, assim, que a gente pode pensar Opa, volte para cá. Da escola, enquanto uma perspectiva de um fato social. A educação enquanto fato social. Ou seja, ele é exterior, o indivíduo não tem domínio sobre ele, é exterior a ele é geral, não é só A ou B ou C. Esse fenômeno, ele se dá para um grupo de pessoas e tem aí uma coercitividade, seja a família, seja os amigos, ou seja mesmo a própria sociedade, enquanto lugar de jurisdição, enquanto lugar de institucionalização e organização da sociedade. Deu para entender bem direitinho esses pontos, dessas características dos fatos sociais? Sim, deu, menino. Esse boneco tá parecendo eu com meus 4 meninos ao redor, misericórdia. Mas são 4. Tenho 4 bênçãos, meu filho. Jesus. O sangue de Cristo tem poder. E muito. Então, deu para entender direitinho esse processo dos fatos sociais?
dentro dessa nossa explicação aqui, um tanto quanto eloquente, assim, bem artística. Então, vamos voltar. Pronto, então, juntos. Então, vejam, né, como nós falamos, os fatos sociais, né, ele é volta para cá. Ele tem aí como se fosse uma vida própria, né, ele é externo aos membros da sociedade, ele vai exercer algum tipo de autoridade, e essa autoridade vai levar a pessoa a agir, a pensar de alguma forma. E não é só uma pessoa, né? A gente está falando de falar da pessoa, a gente está falando, né, do grupo e do coletivo. Pronto. Então, é isso que é importante, como eu falei nesse instante, anotem aí. A sociedade, né, em Durkheim, não é o resultado de um somatório dos indivíduos vivos que compõem ou de uma mera justaposição das suas consciências. Opa. Certo? Então, aqui, a perspectiva é da sociedade, o foco é na sociedade, tá bom? E não no indivíduo. Então, ações e sentimentos particulares, certo? Ao serem associados, combinados e fundidos, fazem nascer algo de novo, exterior, né? Aquelas consciências e as suas manifestações. Ou seja, na formação da sociedade, é preciso que diversos indivíduos, ou uma grande parte dos indivíduos, por exemplo, no campo da educação, eles associem, eles combinem, eles vão juntando aí essas ideias. Então, por exemplo, a ideia de que a educação, no nosso país, vamos pensar no Brasil, a ideia de que a educação, ela é, no Brasil, no país, na maioria, no mundo, né, assim, de uma forma mais, vamos pensar aqui no Brasil, a ideia de que a educação, ela é necessária, não é algo que atravessa o pensamento de um indivíduo, de um grupo de indivíduos. É algo que atravessa a grande maioria, todos não, a grande maioria dos indivíduos dessa sociedade. Então, esse atravessamento mais amplo, né, é o que faz com que essa ideia ela se torne exterior. Então, é o que a gente vai já chamar do processo de consciência coletiva. Tá bom? Então, é isso mesmo. Então, quando a gente está pensando nessa perspectiva, o Durkheim vai dizer o seguinte, olha, o grupo, né, o grupo aqui, grupo sociedade, ele tem uma mentalidade, né, que não é idêntica à dos indivíduos. Pode ser que um indivíduo ache que é importante a educação básica. Né? Olha só, a gente estou tratando aqui de modo individual. Vamos trazer alguns exemplos. Um indivíduo pode achar que as pessoas só precisam de educação básica. Sei lá, ler, escrever para viver no mundo. Outras pessoas podem achar que os indivíduos eles têm direito a um nível de formação educacional do básico e médio. E uma formação técnica. Outro indivíduo, outro grupo de indivíduos pode dizer, não, as pessoas elas têm direito a uma formação em nível superior mais ampla, né? Vejam que a ideia de educação, ela atravessa todas essas falas. Ela atravessa, né, tudo isso que a gente está vendo aqui, de modo mais individual, e em pequenos grupos, mais individual, certo? Mas a consciência da ideia de educação, seja ela como for, qual for, que estilo for, né, ela atravessa todos os indivíduos. Logo, é uma ideia que está no estado de consciência coletiva. Não é idêntica para todo mundo, porque cada um pode pensar de uma maneira diferente. Mas a ideia dessa consciência de que é preciso se educar, seja somente aprender a ler, escrever, somar,
diminuir, dividir e multiplicar, ou que tem que ir para todos os níveis, né, de formação acadêmica, por exemplo. Mas o estado de consciência da educação, ela existe, certo? E é distinto da consciência individual. Cada um pode pensar o que quiser sobre, né? É isso que o Durkheim está dizendo, olha, cada um pode pensar aí sobre os fatos sociais, sobre essas questões. Mas existe um estado de consciência coletiva. E é esse estado de consciência coletiva que proporciona a mentalidade, né, da sociedade, ao que proporciona a construção de uma ideia de sociedade, tá bom? Então, assim, não é só somar essas ideias, né? Existe aí uma perspectiva mais ampla, externa, que vai atravessando os sujeitos, né? E esses sujeitos, eles são atravessados de forma mais ampla e geral. Até mesmo aquele sujeito que tem uma opinião contrária, ou uma opinião divergente, por exemplo, já que estamos a tratar aqui do exemplo da educação, ele também está atravessado por uma consciência coletiva da educação, até para dizer que não precisa ser educado, né? Essa é uma perspectiva, certo? Alguma dúvida sobre esse processo de consciência coletiva? Não. Então, o que o Durkheim vai dizer? Olha, a gente está vendo aqui que existem algumas nuances, né? Mas os fatos sociais, eles são cristalizados, eles são consolidados na sociedade, tá? Então, e como nós falamos, esses fatos, eles são atravessados e atravessam as consciências coletivas. Aí basta a gente olhar, né, para o nosso exemplo lá do desenho, que a gente fez belíssimo, né? Por exemplo, já existe um sistema educacional, né? Então, ele está consolidado. Ele pode sofrer mudanças? Pode, mas ele já existe. Então, quando o caboclo nasce, né, já está tudo lá. Por exemplo, já existe um sistema de linguagem? Já. Então, assim, se você nascer no Brasil, você vai falar português. Você pode saber falar francês, inglês, espanhol, mas se você chegar lá, sei lá, numa comunidade, num sítio, começar a falar inglês, as pessoas elas vão olhar para sua cara e vão olhar, sei lá, e deixar você falando sozinho, né? Se forem muito bem educados, né? Se não disserem outras coisas, né? Mas você está vendo que aí já tem uma perspectiva de cristalização, a língua, por exemplo, já está consolidada, né? Então, por exemplo, as regras jurídicas, né, as regras morais, alguns dogmas religiosos, e aí isso está literalmente correlacionados aos sistemas ou às instituições religiosas, né, já que vivemos, estamos a pensar no Brasil, já que vivemos num país, né, pluricultural no campo da religiosidade, em outros campos também. O sistema financeiro, por exemplo, se você chegar na bodega do seu Zé com $10, ele não recebe. Ele olha para sua cara, achar muito bonita a, a nota, mas não recebe. Por quê? Porque não faz sentido. Né? Dentro da sociedade, por exemplo, a brasileira, existe um sistema financeiro que é o real, então ele quer receber real. Né? Ou as vias de comunicação, como nós estamos falando, né? A maneira como se constroem as casas, por exemplo, as vestimentas, né? E as inúmeras formas de expressão. Então, tudo isso, gente, vai caracterizando uma sociedade, certo? E esses fatos sociais, eles vão caracterizar a sociedade porque eles exercem essas três perspectivas sobre todos, certo? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo, gente?
Meu povo, estão aí ou estão dormindo? Tá tranquilo. Pronto. Durkheim, ele também, assim, a gente já adiantou um pouquinho sobre essas questões dos processos educacionais. O Durkheim também ele se preocupou também em pensar nos processos educativos, né? Porque o que é que ele diz? Tudo isso que a gente está falando aqui, eles têm que ser compartilhados, já que estamos a tratar de sociedade, né? Tem que existir uma forma que as pessoas, elas consolidem, que elas pensem, né, sobre todas essas questões e que exerça aí um papel comum, independente, lógico, das variações individuais, como nós vimos. Então, esse processo, para Durkheim, se dá através, né, dos processos educativos. Lógico, a gente tem que pensar os processos educativos como um meio de inserção dos homens, né, ou dos seres humanos, né, de cada um de nós na sociedade. Isso se dá desde muito cedo, desde a infância, né, desde a infância e juventude, né, mas ela sempre vai continuar de uma forma ou de outra, certo? E aí a Tânia Pineiro diz o seguinte: se as maneiras de agir e sentir próprias de uma sociedade precisam ser transmitidas, é por meio da aprendizagem. Me embananei. Vamos de novo. Se as maneiras de agir e sentir próprias de uma sociedade precisam ser transmitidas por meio da aprendizagem, é porque elas são externas ao indivíduo. Logo, não é inato. Então, você aprende como viver em uma sociedade. Ou seja, pensemos aqui. Se nós estamos se fôssemos nascidos em uma sociedade indígena, né? Com certeza, óbvio, claro e evidente, que as formas culturais, de educação, de relacionamento com a natureza, né? Tudo isso seria diferente. E nós iríamos aprender isso ao longo da vida, tal como a gente faz, né? Na nossa sociedade, acho que aqui a grande maioria vive em zonas urbanas, né? Caso tenha alguém que viva em uma zona rural, né? Que também hoje, frente às questões de mobilidade, frente às questões de encurtamento das distâncias, também não tem essa. São poucos os lugares que você vai ver assim uma grande, diria eu, né? Uma diferença larga, eu vou dizer assim, larga, não é que não existe diferenças, mas existe, hoje, né, a gente vai vendo que cada vez mais esses processos eles vão se imbricando. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá bom? Tá lento? Tá rápido? Tudo ok, Tá professor. ótimo. Pronto. Outra coisa muito importante do pensamento de Durkheim, né? Se eu tenho uma consciência coletiva, ele vai dizer que também existem formas de representações coletivas. Esse conceito, gente, é muito importante. Depois, na psicologia social, vocês vão ver as representações sociais, com um teórico chamado Serge Moscovici, né, ou Moscovici. E a teoria do Moscovici vai ser muito atravessada pela ideia de representação coletiva. Vou dar uma volta aqui para me dizer o seguinte. Todos nós que estamos aqui, eu quero escutar. Como é uma casa no Brasil? Essa é a pergunta. Como é uma casa no Brasil? Estou falando uma casa. Qual é o modelo de casa no Brasil? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa em
Por exemplo, à primeira vista, uma porta, uma janela, aí uma sala, Isso, aí meio que um corredor, aí os quartos, um banheiro, uma cozinha, lá dentro. Só que hoje em dia isso é mais moderno. Enfim, mas quando a gente pensa em casa, é isso. ótimo. Que mais? Quando eu morava no Ceará, especificamente no Icó, tinha um modelo de casa específico para mim, tipo assim, que era acostumada a ver, que era a varandazinha, como se diz, a garagem, né? A sala, a cozinha, os quartos, o banheiro e o quintal. Só que depois que eu vim para São Paulo, menino, pense na bagaceira. É casa por cima de casa, é casa por dentro de casa, é casa por o beco, é casa por cima, é fio passando por as beiradas das portas da casa, é casa sem janela, é casa entrando pela cozinha, a porta, em vez de ser pela sala, acaba entra pela cozinha. Menino, desmantelo é grande. Então, tipo, eu acho assim, que eu acho que o Brasil não tem casa específica para aquele, não. Qualquer buraco que dê para fazer duas paredes e botar um teto é uma casa. Pronto. Adorei, né? Então, assim, as duas falas foram muito interessantes, porque assim, a gente vai vendo que, independente do espaço, tem alguns elementos que são, né, incomuns, independente da arquitetura, mas uma sala conjugada com cozinha, os quartos, né, um corredor, uma varanda, né? Então, quando a gente fala assim, quando eu faço a pergunta, como é uma casa no Brasil, por mais que a gente tenha essas variações, a gente tem uma representação de casa no Brasil. Concordam? Que atravessa todo mundo que está aqui no Brasil. A gente que está aqui na sala. Se eu pedisse para cada um de vocês desenhar uma casa, existiriam sim variações, mas grosso modo, no âmbito mais amplo da representação, a gente estaria tratando de uma mesma ideia. Concordam? Sim ou não? De modo mais amplo, tá? Eu não estou falando assim de Uma porta, uma janela, o teto. o teto, aquele modelo de casa, sei lá, muito difundido atualmente da caixa, né? Então, que é, como a colega descreveu, a garagem, né, com uma sala, um corredor, os quartos, né? Uma cozinha ou um quintal, enfim. Mas, de modo mais amplo, a gente tem essa representação de casa. Tranquilo. Agora, eu quero que vocês relembrem aí, caso alguém já tenha ido, né, nos Estados Unidos, vamos usar as nossas imagens, né, trazidas aí pelos filmes, pelas séries que nós já assistimos, que são produzidas nos Estados Unidos. Como é uma casa nos Estados Unidos? Como é que Casa do padrão único. Padrão único, praticamente. Tipo assim, é uma casa que você sonha em ter, porque é difícil você ver principalmente nos filmes, né? Porque lá, pessoalmente, eu ainda não cheguei lá, ainda. Mas pelos filmes, séries e tudo mais que a gente vê, praticamente sempre é a mesma coisa, aquele padrão mais chique, né? Mais bonito, sofisticado, e daí vai. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Sim. Tá travando muito, mas estamos. Pronto. Eu vou abrir aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma imagem para a gente justamente pensar esse padrão, assim, essa representação, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ops, abriu. Deixa eu ver se eu consigo apresentar uma janela. Não, uma tela. Opa. Pronto, tá abrindo. Estão me vendo? Estão vendo agora? Né? Então tá aqui, ó.
eu acho que quando eu pergunto, essa daqui, ó, estão vendo? Sim. Então, quando eu pergunto assim, qual seria a representação de uma casa nos Estados Unidos? Muito provavelmente vai vir essa ideia aqui, ó, de padrão, né? Então, por exemplo, a casa que tem bem filme, bem filme mesmo, minha gente, né? Bem aquelas séries que a gente assiste. Tem aquele negocinho dos correios na porta. Deixa eu ver mais aqui uma casa nos Estados É uma Unidos, verdadeira bairro. casa dos sonhos, né? Podemos se dizer. E aqui no Brasil, que a Deixa eu pessoa não encontra uma casa assim, a não ser a casa dos ricos. Né? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, esse padrão aqui de casa. Então, você vai E o imaginando. interessante é que lá, essas casas aqui, no caso, é do sonho aqui, é uma casa normal. São casas, é isso, né? São casas da Caixa. A gente poderia padrão Caixa aqui no Brasil, né? Mas vocês conseguiram, nesse pequeno exercício que a gente fez, vocês conseguiram compreender que, independente de como cada um de nós pensa, a gente consegue retirar dentro desse grupo, aqui específico que nós estamos tratando, uma representação. E uma representação que ela é comum a todos nós. Certo? Que ela é comum a todos nós. Então, uma casa no Brasil, por mais que a gente tenha variações, a gente consegue pensar, de algum modo, uma casa que é geral. Como é para vocês, uma casa nos Estados Unidos. Por mais que a gente pense em variações, a gente consegue pensar num exemplo comum de casa. Né? Então, esse processo que nós fizemos, esse exercício que nós fizemos, é o que o Durkheim vai chamar de representação coletiva. Certo? Tá ok? O professor tá travando um bocadinho, viu? Tá? Eu acho que é a chuva. Mas vamos lá. Vocês me avisem, tá? Caso pare, caso trave. Opa, cadê o meu slide? Esse aqui. Pronto. Nossa. Então, isso é o que o Durkheim... Tá ok, gente? Sim. Pronto. Isso é o que o Durkheim está chamando de representações coletivas. Ou seja, uma imensa cooperação que se estende não apenas no espaço, mas no tempo. Para construí-las, espíritos diversos se associam, misturam-se e combinam suas ideias e sentimentos. Né? Ao longo de uma série de gerações, vai se acumulando essa experiência e essa sabedoria. Né? Ou seja, é uma intelectualidade muito particular, infinitamente mais rica e mais complexa do que a que o indivíduo está aí concentrada. A representação coletiva, né, ela não é algo também do aqui e do agora. Ela também tem elementos, antes de mais nada, que vão aí passando de geração em geração. Então, por exemplo, eu trouxe aqui imagens, né? Quando a gente pensa na ideia, né, de um povo indígena, como é que a gente pensa? Qual é a representação que nos vem à cabeça? Quando a gente pensa, por exemplo, qual é a representação de beleza? Né? O que seria o belo? O que seria uma pessoa bonita? Né? Então, aí você vai vendo que
Essas construções, essas representações que nos atravessam, que nós pensamos, não é algo, né? Lógico, existe sim um atravessamento dos processos contemporâneos, né? Do que está sendo pensado, dito, refletido na nossa sociedade atualmente, mas também envolve processos, né? Que vão aí de geração em geração. E aí a gente volta, né, para os processos de educação, que a gente vai aprendendo, né, esse processo, certo? Até aqui, tranquilo. Sim, tudo Outro, tranquilo. massa. Outro processo, né, outro conceito, né, que está aí correlacionado a esses processos, os fatos sociais, que o Durkheim vai nos apresentar, são os conceitos de sanção e punição social. O que acontece? Olha, o sujeito, né, de uma forma ou de outra, ele tende, né, a se alinhar aos processos sociais, certo? Todavia, quando um indivíduo que faz parte de uma sociedade, ele não se alinha a esses processos, ele pode, né, ter processos de sanções ou punições sociais. E o Durkheim vai fazer uma divisão, isso é muito importante, porque logo mais a gente vai ver que isso está muito ligado às formas de solidariedade. Né? Então, essas sanções elas podem ser tanto de ordem grupal, como de ordem institucional, ou seja, em especial se tratando das normas jurídicas. Esse primeiro processo de sanções de ordem grupal, ele está muito ligado às sociedades que são de solidariedade mecânica. E esse segundo, de ordem institucional, está mais ligado às organizações, às sociedades que têm uma solidariedade orgânica. Ou, dito de outra forma, as sanções e as punições de ordem grupal, elas estão mais correlacionadas às sociedades de tecnologia simples, às sociedades mais comunitárias, sociedades menores, tá? Enquanto que as sanções e punições de ordem institucional, elas estão ligadas às sociedades industriais e pós-industriais, que é o que a gente está, que são as nossas sociedades que a gente vive. Tá bom? Vamos entender o conceito de solidariedade, e aí depois eu faço uma outra conexão com essas questões das punições, tá bom? E aí a gente vai compreendendo de modo mais concatenado. Olha que palavra bonita. Então, adoro quando eu falo essas palavras bonitas, não sei de onde é que elas saem, mas o que acontece? Olha, o Durkheim, quando ele está começando a estudar as sociedades, ele vai fazer tipologias, né? Então, assim, é muito interessante que a gente vai observando que, como há uma aproximação com esse positivismo, com essas ciências naturais, a gente vai vendo uma perspectiva muito funcionalista, né, por parte do Durkheim. Ou seja, tudo tem uma função, e esse funcionalismo está muito ligado também a uma perspectiva mais aproximada com o biológico, né? Então, é como se cada parte da sociedade correspondesse a uma parte do corpo, né? E aí você vai vendo, né, todos esses entrelaçamentos. E quando o Durkheim vai pensar de entender, de dividir as sociedades ou tipificar as sociedades, né? Ele vai dizer o seguinte: e aí é interessante que a gente lembre em ordem cronológica, né, que as análises do Karl Marx elas são anteriores ao Durkheim, né? E aí o Karl Marx ele vai pensar nos processos do capitalismo. O Durkheim vai dizer o seguinte: olha, a divisão do trabalho
não necessariamente, tá? Ela tá com o Karl Marx. O que acontece? A divisão do trabalho, ela se encontra nas mais diversas formas, nas áreas da sociedade, no mundo social. Pode ser na política, na administração, no judiciário, de forma artística, de forma científica. Então, todas essas Professor, áreas, tem algum... Oi? tá só Professor, travando. tá não entendendo nada, tá travando tudo. Tá, pois vamos ver aqui só um minutinho, tá? Tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Gente, e é porque a internet tá com os... Como a gente fala, né? Assim, tá os paus em tudo ok aqui. Gente, melhorou eu falando assim? Sim, tá bem melhor. Tem o slide. Pronto. Pois eu vou fazer... Quem tá acompanhando eu mandei o slide aí no grupo. Todos estão com o slide? Vocês conseguem abrir o slide? Só um minuto que eu vou olhar aqui, calma aí. Que eu estou no slide 17. A gente pode continuar assim? Porque eu acho que quando abre o slide, eu acho que demanda mais internet. Eu não sei, mas eu suponho. Pode ser? Vocês vão acompanhando o slide. E aí eu vou explicando o slide. Sim, pode ser. Eu tô só abaixando aqui, porque como você acabou de enviar, tem que ir abaixando. Pronto. Então, eu estou no slide, o conceito de solidariedade social, tá bom? Então, como eu estava falando, para o Durkheim, a ideia de uma divisão do trabalho, ela não necessariamente ela é específica do campo econômico. Outras áreas da sociedade, elas também vão trabalhar esse conceito, né, de divisão do trabalho. Então, é nesse sentido que o Durkheim ele vai apresentar dois tipos, né, de solidariedade, de laços sociais que as sociedades vão construindo. Eu já estou no slide 18, tá bom? Tá melhor assim? Vocês conseguem acompanhar? Sim, tá melhor. Pronto. O que o Durkheim ele vai, né, tipificar, ele vai aí trazer como tipos de solidariedade? Ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos a formação, as sociedades elas são formadas, né, por laços que vão unir os membros, né, que estão ali presentes entre si, né, e entre o grupo. Então tudo isso constitui solidariedade. E essa solidariedade, ela pode ser de tipo orgânica e pode ser de tipo mecânica. O que acontece? Frente a esse tipo de solidariedade, frente a essa especificação da solidariedade, você vai ver processos de de coesão, né, de junção, de ligamento, né,
de união, né, que cada... Então, essa coesão, né, essa Professor, junção, essa travou de ligação... novo. Nossa! Gente, e a internet aqui no meu computador... Cadê? Eu vou mandar um... O sinal de internet tá bom. Mais alguém travou? Pra mim, travou. Travou Aqui tá. aqui. Para mim também. Voltou, voltei. Quando o senhor tá falando, tipo assim, tá bom, aí fica bom. Só que aí quando o senhor começa a explicar e passa um pouquinho, aí fica ruim. Aí eu travou. Mas... Eita. Deixa eu mudar aqui de lugar. Só um minuto. O sinal tá bom, mas eu vou mais para perto do modem. Oi, som, ei. Oi, som. Deixa eu botar assim, fica melhor. Eu acho que agora estou aqui mais próximo do modem, vamos ver se vai ficar tranquilo. Vou apresentar o slide. Melhorou? Um pouco. Pronto. Então, estão vendo o slide? Sim. Pronto, então vamos lá. O que é que o Durkheim vai dizer, como eu estava falando, né? Então, vai existir dois tipos de laços que vão unir as pessoas em uma sociedade. Esses laços podem ser de ordem orgânico ou mecânico. Conforme Durkheim vai analisando as sociedades, ele vai vendo que cada uma desses modos, desses laços, vai garantir uma coesão, uma união entre as pessoas que fazem parte dessa, lógico, de modos diferentes, mas que fazem parte da sociedade. E aí eu até coloquei assim, duas imagens, né? Uma de uma tribo indígena, que é próprio, que tem um laço de solidariedade de tipo mecânica, e eu botei aqui do lado Fortaleza, né? Que você vê um monte de prédio, um monte de coisa, cuja o tipo de solidariedade, né, de acordo com essa divisão, essa tipologia do Durkheim, seria de ordem orgânica. Vamos entender o que é cada uma, né, cada um desses tipos de solidariedade de forma mais singular. O que acontece? Olha, na solidariedade mecânica, você vai ter primeiro, o que caracterizaria? Né? Primeiro, é uma sociedade menor, é uma sociedade onde todo mundo se conhece, é uma sociedade onde as formas de produção, as formas, né, de trabalho e divisão do trabalho, elas são mais visíveis para cada um dos membros, certo? Então, você vai se ligando à sociedade, isso implica dizer o quê?
que a individualidade, a pessoa, ela não existe. Como assim, Antônio? Não existe a pessoa. Nas sociedades de tipo solidariedade mecânica, o que existe é o próprio coletivo. Então, eu só existo porque eu faço parte desse coletivo. Um modo bem claro, bem rápido, assim. É muito interessante, lógico, que a gente está vendo uma imagem de uma sociedade mais antiga, mas como é que a gente poderia ver esse tipo de solidariedade mecânica na atualidade? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, nas comunidades de zona rural. É muito comum que você diga assim, você chegue, sei lá, e você diga assim, tudo bem, tudo bom, fulano. Meu nome é Antoniel. E a pessoa diz assim, Antoniel de quem? Acho que você já deve ter passado por essa experiência. Aí você vai dizer, Antoniel, eu sou filho de Maria. Maria que, sei lá, Maria que vendia leite. É essa mesmo, né? Então, vejam esse movimento. Então, você não é Antoniel. Você é o grupo. Você é a sua família. Você só é por causa da sua família. Certo? Já passaram por alguma experiência desse tipo? Com Já. certeza, principalmente em cidade pequena. Isso, já. então, pronto. Então, esse é um exemplo, né, que a gente poderia pensar nesse processo de solidariedade mecânica. Por que isso acontece? Porque todo mundo se conhece, porque as pessoas são mais próximas, certo? Então, e aí, lógico, né? Esse é um processo que você... Por que eu estou falando isso, né? A pessoa não existe. Porque a gente vai ver, eu penso, e eu quero que vocês voltem a pensar lá no início da nossa aula, quando a gente falou sobre Tocqueville, quando ele falou sobre as questões de individualidade, né? Quando o sujeito se torna um sujeito, porque o Durkheim também vai trazer esse ponto. Então, na solidariedade mecânica, você é por conta da sociedade, certo? Então, isso significa que dentro desse processo de solidariedade, a gente não tem uma diferença que vai distinguir eu e o outro de forma tão abrupta, de forma tão separada, certo? Então, todo mundo se conhece, todo mundo de alguma forma colabora um com o outro, então não tem um distanciamento, né? Por isso que nesse tipo de sociedade a gente não tem o indivíduo, a individualização. Já na solidariedade, nas sociedades que têm, né, solidariedade orgânica, é o que o Durkheim vai trazer, né, que são próprios das sociedades industriais e pós-industriais, ou seja, a sociedade que a gente vive, né, pensando, né, nas cidades, assim, vamos pensar nessas cidades mais amplas, maiores, o que acontece? Existe um processo de condensação da sociedade, né? Então, no lugar de eu ter poucas relações, eu saber quem é que caça, quem é responsável por organizar, sei lá, um ritual, ou quem é responsável pelo cuidado das crianças, aqui não. Aqui eu tenho múltiplas relações. E essas relações, elas são intersociais. E o que acontece? A gente vai ver uma ampla divisão do trabalho, né? Então, à medida que você vai acentuando, crescendo essa divisão do trabalho, essa solidariedade mecânica, ela vai ser substituída por uma nova. Né? E aí, lógico, a gente tem que pensar isso, como o Durkheim fez, longitudinalmente, mas, lógico, a gente, esse processo de como isso foi se transformando é uma coisa que pode ser, nesse momento, colocada a par, para a gente pensar a solidariedade orgânica. Mas é esse processo, né? Então, quanto mais a divisão do trabalho foi se diferenciando, a gente tem uma mudança, né? Que é de uma solidariedade mecânica
para uma solidariedade orgânica. Isso implica dizer o quê? Que agora a gente, e aí é nesse momento que o Durkheim vai falar do processo de individualização. Por quê? Porque se antes eu só existia por conta da sociedade, agora eu existo por conta da minha esfera de ação. E a minha esfera de ação, ela está diretamente correlacionada ao trabalho. O que é que eu estou querendo dizer? Isso vai gerar uma interdependência entre os indivíduos, né? E isso vai gerar coesão social. Voltando para o nosso exemplo. Então, a gente fez o exemplo da solidariedade, né, mecânica, chegando lá na casa de uma senhora, numa zona rural. Imaginem agora que vocês estão, sei lá, no Rio de Janeiro. Foram viajar para conhecer o Rio de Janeiro e foram tomar uma cerveja. Quem bebe, né? Se tiver alguém menor de 18 anos, não bebe. Aí foi tomar uma cerveja. E aí lá você começou a conversar com outra pessoa. Como é essa conversa? A pessoa vai dizer, como é, minha gente? Assim, tudo bom? Meu nome é Antoniel. E o seu? Meu nome é João, Carla, Pedro. A pessoa vai dizer o nome dela. Aí é muito interessante isso, porque a gente vai ver esse exemplo de como é esse processo de solidariedade mecânica e orgânica. Nessa minha conversa, a pessoa não vai dizer assim, você é Antoniel. Como é o nome da sua mãe? Você é filha de quem? A pessoa não vai, provavelmente, perguntar. Ela nunca isso aconteceu comigo. Né? Eu estar conversando com uma pessoa desconhecida e ela querer saber quem é a minha mãe ou meu pai. O que provavelmente ela vai perguntar? Antoniel, você faz o que da vida? Aí eu digo, eu sou professor. Legal, eu sou advogado, eu sou médico, médica, eu sou, sei lá, engenheira. Vocês estão vendo como essa divisão do trabalho, ela me insere, ela me individualiza, porque agora eu não sou mais o Antoniel, filho de Maria, que vendia leite. Dentro dessa solidariedade orgânica, eu sou o Antoniel, que é professor. E por ser professor, eu tenho uma série, né, de ações que são próprias dessa esfera de professor. E isso me torna um indivíduo. Só que eu sozinho, enquanto professor, eu tenho uma interdependência de todo o resto da sociedade. Porque se eu precisar resolver alguma coisa no âmbito jurídico, eu vou precisar de um advogado. E eu não sou professor e advogado, eu sou professor. E tem alguém que é advogado, então eu tenho uma interdependência. Se eu precisar, tiver uma dor, eu tenho que ir no médico. Tá vendo como a gente vai vendo esse processo de individualização e de uma alta formas de relações intersociais que vêm, assim, de uma forma ou de outra, dessa divisão do trabalho. Vocês perceberam essa questão? Sim. Né? Então, é isso aí, então, importante que a gente veja esse processo. E aí, continuando, né, a solidariedade orgânica, a individuação é um processo intimamente ligado ao desenvolvimento da divisão do trabalho, né, e a uma classe de consciência, né, que gradativamente ocupa o lugar da consciência comum. E esse lugar ele só pode ocorrer quando as pessoas se diferenciam. E é esse mesmo processo que os torna interdependentes. Dito de outra forma, aí eu peço que vocês lembrem lá do que a gente falou sobre representação social. Digamos que... Peraí. Eu e a Tayane, a gente não se conhece. E eu digo, Tayane, aí ela me disse o nome dela, e digo assim, eu sou professor de sociologia. De alguma forma, a Tayane, ela já vai ter uma ideia, uma representação do que é um professor de sociologia, ou do que é um professor. Certo? Então, veja. E aí ela disse, eu sou advogado.
eu vou ter uma ideia e uma representação coletiva do que é uma advogada. Certo? Então, você vai vendo que esses processos de individuação eles também estão ligados a esses processos mais amplos, próprios da sociedade de solidariedade orgânica, que tem uma alta divisão do trabalho. Certo? E aí, lembrando, essa divisão do trabalho em Durkheim não necessariamente está ligada a um aspecto econômico, pode estar ligada a outras esferas da vida. E, por fim, eu só queria relembrar um pouquinho das sanções, como eu falei. Lembra que eu falei das sanções de âmbito jurídico? As leis, as normas, né, que são aí postas dentro do direito penal, do direito empresarial, né, dentro das diversas áreas do direito. Essas sanções, elas são próprias das sociedades orgânicas. Por quê? Se numa sociedade de solidariedade mecânica, as próprias pessoas, elas conseguem aí, né, fazer uma sanção, uma punição, quando eu faço essa transição para pensar as sociedades de solidariedade orgânica, eu tenho também uma especialização do campo da sanção e punição, que no caso seria os órgãos jurídicos. Tá? Então, só para fazer essa conexão. E, por fim, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o Durkheim também vai pensar em como essas sociedades orgânicas, elas vão, essa coesão, ela pode chegar a um estado que ele vai chamar de um estado de anomia. É um momento onde todo esse processo que a gente acabou de falar, de codependência, de interdependência, de dependência mútua, né, de uma cooperação entre as áreas, vai e pode chegar a um estado que esses contatos, eles podem estar fragilizados, que eles podem ter aí uma precarização dentro dessas inter-relações. Isso pode gerar um estado de anomia. Anomia social seria, para Durkheim, uma patologia, ou seja, é um momento em que a sociedade ela não tem mais normas, ela não tem mais força de representação. E aí, o que eu estou querendo dizer? Não necessariamente que a norma, no caso que estamos a pensar, a norma jurídica, por exemplo, ela não exista. Acabou o direito. Não, não é isso. É que há um sentimento generalizado, sempre lembrem disso, né? Lembrem das ações sociais, né? Que essas normas, por exemplo, elas não funcionam. Elas não têm serventia. Então, não adianta, por exemplo, ser honesto. Porque se a gente for honesto, a gente sempre acaba se dando mal. Mas honestidade é uma norma, é um fundamento moral. Mas chega um momento que esse estado de anomia é tão grande que a grande maioria das pessoas, né, deixa essas regras, né, de modo vago e de modo desacreditado. Gente, conseguimos finalizar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Desde já eu agradeço, tá, a todos vocês que estão aqui escutando nossa aula. Então, gente, agora, nesse momento assíncrono, eu peço que vocês deem uma olhada, deem uma lida no texto, tá, da Tânia Quintanilha, para reforçar o que foi falado, o que foi discutido. E é isso, tá? Muito, muito obrigado. E é assim, né? Dá uma chuva, a internet vai e volta. Deixa eu parar aqui. Braço de chuva e trovoada, conseguindo.